Caro aluno, você que está começando a estudar para concurso ou você que já é concurseiro e ainda tem dificuldade em noções básicas de informática, esse vídeo aqui é para você, tá? Vou falar aqui sobre conceitos básicos de informática, explicando aqui o assunto barramentos, periféricos e memórias. Aproveita e vai logo aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o seu like, que esse vídeo certeza vai te ajudar. E aproveita, me ajuda também, tá? Vamos lá para a questão. A primeira questão ela comenta o seguinte: na integração de dispositivos aos microcomputadores, existem 3 tipos, caracterizados a seguir. Primeiro item, são aqueles que operam exclusivamente na entrada de dados. Segunda afirmação, os que operam exclusivamente na saída de dados. E terceira, os que operam tanto na entrada quanto na saída de dados, dependendo do momento em que são utilizados. 3 dispositivos desses, um de cada tipo, 1, 2 e 3 são respectivamente. Então, uma questão sobre conceitos básicos de informática, como a gente comentou no início do vídeo, certo? Falando sobre o assunto periféricos. Lembrando que periféricos são os dispositivos utilizados nas comunicações entre usuário e computador e vice-versa. Então, os periféricos que nós, usuários de computador, usamos para se comunicar com a máquina são os periféricos de entrada. Os dispositivos que a máquina, que o computador usa para se comunicar com o usuário são os periféricos de saída. E aqueles que ambos podem se comunicar são os periféricos que são chamados de entrada e saída ou mistos e híbridos, certo? Então, esses seriam os periféricos. Ele quer aqui na questão 3 exemplos na sequência. Primeiro, um de entrada, depois 2 o de saída e terceiro 3 os que são ao mesmo tempo de entrada e saída. Então, na letra A, tem a palavra pendrive. Pendrive seria o item 3, tá? 3, o pendrive é um periférico misto ou híbrido, que é ao mesmo tempo de entrada e saída. A segunda palavra seria o periférico teclado. O teclado seria um item 1, é um periférico que é apenas de entrada. O scanner também é o item 1, que é um periférico apenas de entrada, caso alguém não lembre o que é o scanner. Scanner é aquela mesa digitalizadora, a gente já estava acostumado a usar aquela expressão escanear, né? Na letra B, teclado é o item 1 de entrada, plotter é o item 2 de saída, só lembrando, caso você não lembre o que é uma plotter é uma impressora especial para projetos. Quem usa plotter é o arquiteto, é o engenheiro, é o design. Porém, hoje existem outras vertentes do plotter, como a plotter de impressão digital. 3, disco rígido. Letra C, impressora 2. Scanner, entrada 1. Webcam é entrada também 1. Letra D, webcam é 1. Pendrive é de entrada e saída 3. Impressora 2. Letra E, disco rígido é entrada e saída 3, impressora 2 e plotter 2 também, certo? Então, ele quer aqui na questão a sequência 1, 2 e 3, observe aqui na questão a palavra respectivamente. Então, qual dessas alternativas tem 1, 2 e 3 na sequência? A letra A, a letra B, a letra C, a letra D ou a letra E? Resposta correta, letra B. Teclado é 1, plotter é 2, disco rígido é 3. Entenderam aí, pessoal? Isso que é o básico da informática, certo? É isso que a pessoa tem dificuldade, tá? Mas vamos lá para a próxima questão. Observe a figura abaixo que representa um cabo utilizado na conexão de impressora a um microcomputador. Esse cabo é conhecido pela seguinte sigla. Aí já entra no assunto barramentos. Só lembrando, barramentos são as linhas de comunicação por onde trafegam os sinais emitidos pelo computador. Existem barramentos internos, que são aqueles que estão dentro do computador, e barramentos externos, que são aqueles que estão fora. Então, os internos a gente não olha, só olha o técnico, os externos a gente consegue identificar os barramentos externos, certo? Só lembrando que o barramento externo que mais cai em concurso hoje em dia é o barramento USB. USB é uma sigla, significa Universal Serial Bus, e hoje ele é usado para conectar a maioria dos dispositivos, certo? Então, vamos lá. A gente tem aqui, observe a figura abaixo,
que representa um cabo utilizado na conexão de impressoras. Aqui está o cabo utilizado, e aí você vai lembrar que hoje em dia o cabo utilizado para conexão de impressora é o cabo USB, tá? Só lembrando que quando a gente estuda USB, a gente tem que entender que o USB ele tem os tipos. Aquela porta padrão é USB tipo A. Aí, para a impressora, aquela parte que se conecta na impressora, que é uma conexão específica, é USB tipo B. E a conexão USB mais moderna, aquela que é assimétrica, que é usada também em smartphones, é USB tipo C. Então, no desenho aqui, esta ponta é USB tipo A, esta ponta é USB tipo C. Lembrando aqui, só para a gente analisar a questão, PCI é um barramento interno, tá? A porta PCI ela serve para conexões de placas, placa de rede, placa de vídeo ou placa de multimídia. A HDMI é um barramento externo. O barramento HDMI é uma porta que é usada para transmissão de áudio e vídeo em alta definição. SATA é um barramento interno, é um barramento que é exclusivo para a conexão de dispositivos de armazenamento, como HD e SSD. E VGA é um barramento externo, que é para a conexão do monitor com o computador. Ok? Não é fácil? Vamos para mais uma questão. Assinale a alternativa que representa um tipo de memória primária e secundária, respectivamente. Primeiro, memórias são a parte onde os dados são armazenados, tá? Então, os dados são armazenados, depois que são processados, se transforma em informação. A memória ela pode ser primária ou secundária. Memória primária, você vai lembrar da palavra agora. Memória secundária, você vai lembrar da palavra depois. Também as memórias primárias podem ser chamadas de memórias principais ou memórias reais. A memória secundária também pode ser chamada de memória auxiliar ou memória de massa. A memória primária, ela pode ser volátil ou não volátil. Volátil são aquelas que, se a gente cortar a energia, a informação é apagada. As não voláteis são aquelas que, se a gente cortar a energia, a informação permanece, uma vez que ela não precisa ser energizada. Um exemplo de memória volátil é a memória RAM e exemplo de memória não volátil é a memória ROM. Então, aqui na questão, ele quer primeiro uma memória primária e depois uma memória secundária. Na letra A, nós temos apenas exemplo de memória primária. A memória RAM é uma memória primária. A palavra DDR, ela está apenas se referindo ao tipo de memória RAM. A memória RAM ela já foi do tipo DIMM, do tipo SIM, e hoje ela é do tipo DDR. Então, a letra A não é a resposta da questão, só fala de um tipo de memória. Na letra B, ele fala de pendrive e CD. O pendrive é uma memória secundária e o CD é uma memória secundária também. Na letra C, o HD SSD é um tipo de memória secundária e a memória ROM é uma memória primária. Não está certo porque está ao contrário. Na letra D, HD SATA é uma memória secundária e RAM é uma memória primária. Também está ao contrário. Ele quer primeiro uma memória primária e em seguida uma memória secundária. Portanto, a resposta certa seria a memória cache, que é uma memória primária, e disco rígido, que é uma memória secundária. Lembrando que memória cache é uma memória que está embutida dentro da CPU. A função da memória cache é acelerar o processamento das informações, porque uma vez que as informações elas ficam na memória cache, a CPU ela não precisa ir até a memória RAM. Então, desta forma, os dados estando em cache, como a cache está mais próxima da CPU do que a memória RAM, tudo que está na memória cache é executado de forma mais rápida. Entenderam aí a dica? Então, aproveita, não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de deixar seu joinha, e aí todas as semanas a gente vai estar colocando vídeo. Eu tenho certeza que esses vídeos vão te ajudar a passar no concurso. Ok, pessoal? Então, a gente se encontra no próximo